Olá, boa noite. Queria agradecer a BHH e o apoio da Lili para esse webinar. Então, hoje, em nome da BHH, nós vamos fazer um webinar chamado Manejo do Linfoma da Célula do Manto, um desafio às novas tecnologias. As perguntas poderão ser feitas pelo chat e, na sequência, eu queria convidar um hematologista, não sei se vocês já o conhecem, é o Dr. Jorge Vaz Pinto Neto. O Dr. Jorge Vaz Pinto Neto é coordenador de serviço de transplante de medula óssea do CETRO, que é o Centro de Câncer de Brasília, consultor científico da International Myeloma Foundation desde 2004 e diretor de ações sociais da BHH, onde ele é membro de diversos comitês e especialmente o Comitê de Acesso a Medicamentos, que talvez seja algo que nós vamos aqui falar bastante, além da diretoria de social. Então, Dr. Jorge Vaz, nós vamos então ouvir sua palestra sobre a escolha do tratamento do linfoma da zona do manto no paciente politratado. Muito obrigado. Boa noite a todos, meus queridos amigos. Meu nome é Jorge Vaz, eu sou hematologista em Brasília e queria agradecer o honroso convite da BHH e também parabenizar a BHH pela realização desse webinar, que conta com o apoio da Lili, como já bem disse meu querido amigo, Dr. Renato Tavares, com quem eu tenho também a honra de dividir esse espaço para a discussão de um dos temas mais relevantes, especialmente para aqueles que lidam diretamente ou têm que enfrentar os desafios do manejo das doenças linfoproliferativas de forma geral e do linfoma de células do manto em particular. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Espero que esteja visível para todos. Então, como o Dr. Renato disse, a escolha do tratamento para linfoma de células do manto no paciente politratado. E daqui, do título da apresentação, a gente já apreende, né, a questão de que, a despeito de todo o avanço tecnológico que nós tivemos aí nessa última década, o linfoma de células do manto, que representa um dos maiores desafios do manejo, porque é uma doença que, uma vez diagnosticada, confere uma perspectiva de redução da expectativa de vida dos pacientes e, eventualmente, agregado a isso, um comprometimento da qualidade de vida, permanece como uma doença incurável. Então, é bem natural que, no decorrer do enfrentamento da doença, o paciente seja exposto a diversas linhas de tratamento desde a fase do diagnóstico. Esse é minha declaração de conflitos de interesse. Eu queria destacar que, como sempre, no ambiente de educação da BHH, eu tive respeitados amplamente os meus direitos de liberdade de expressão e de pensamento científico. E eu acho que a gente tem que começar sempre, ao olhar um cenário de uma doença tão desafiadora quanto o linfoma de células do manto, a gente vê quais são, na prática clínica, na vida real, quais são as principais questões que a gente tem sobre essa doença. Então, a primeira questão é como reconhecer a doença, sabendo, né, qual é o seu impacto, a sua representatividade epidemiológica, para que com isso possam ser planejados as ações em termos de saúde pública para manejo e a relevância do acometimento dessa doença na população, como é que se faz o diagnóstico, e de preferência se a gente possa entender a patogênese e também os marcadores prognósticos mais relevantes. Em segundo lugar, sendo essa doença uma doença que compromete a qualidade e a expectativa de vida dos pacientes, especialmente se não manejada adequadamente, quais são os objetivos dos tratamentos, especialmente o tratamento de primeira linha? E aqui a gente sabe que na primeira linha, como nós vamos passar por esse conceito, o linfoma de células do manto em geral é manejado com estratégias de imunoquimioterapia, isso alberga o conceito de que quanto mais profunda a resposta obtida,
provavelmente mais duradoura essa resposta será, e o mais amplo benefício em termos do controle de doença em relação ao paciente. Mas, infelizmente, como eu já mencionei, a recidiva da doença é a regra. E aí eu tenho que pensar no longo prazo e o que eu devo considerar para fazer a melhor escolha de tratamento do linfoma de células do manto no momento da recidiva. E, na prática atual, assim como é recomendado amplamente pelos melhores guias de conduta internacionais, o uso dessa nova classe de medicamentos, os inibidores de Bruton quinase, representam a melhor escolha. E alberga-se nisso o conceito de que quanto antes, melhor. Ou seja, quanto mais antecipado for o acesso do paciente a essa nova tecnologia de tratamento do linfoma de células do manto, que é extremamente eficaz, num cenário mais desafiador ainda, que é a doença em recidiva e que, portanto, apresenta aí, já aspectos de resistência ao tratamento inicialmente empregado, melhores serão os resultados. Então, falando inicialmente sobre a epidemiologia, as características clínicas e o diagnóstico, né, os aspectos básicos do linfoma de células do manto, nunca é demais a gente lembrar que essa é uma doença rara, ela representa em torno de 1 a 2% de todos os linfomas não Hodgkin, tem uma maior incidência no sexo masculino e acomete, em geral, os pacientes com a idade mais avançada, a partir da 6ª década de vida. O linfoma de células do manto, em geral, ao diagnóstico, o paciente já apresenta uma doença em estágio avançado, sendo muito comum o acometimento, por exemplo, do trato gastrointestinal, com a manifestação de lesões polipoides ou ulceradas, que podem estar presentes em qualquer região do tubo digestivo, mas que predominam de forma mais contundente no cólon. E, não infrequentemente, essa é a origem do material biológico que vai servir para análise do patologista para concluir o diagnóstico. Então, é uma doença rara, acomete a população em idade um pouco mais avançada e, em geral, diagnosticada em estágio avançado também de doença. Para o diagnóstico do linfoma de células do manto, o patologista precisa de uma amostra de tecido acometido, quer seja gânglio linfático ou material de mucosa do tubo digestivo, como eu mencionei, ou ainda medula óssea, que é um outro órgão frequentemente acometido. E aí, além da análise morfológica, que vai traduzir o aspecto geral da doença no painel histopatológico, deve-se também empregar os métodos de imunohistoquímica, e aqui embaixo vocês encontram o painel que descreve melhor aquele perfil mais frequentemente encontrado no linfoma de células do manto, que é com a positividade do CD5 e negatividade do CD23, assim como também positividade para o FMC7, e outro marcador de imunohistoquímica clássico é a positividade para a ciclina D1, que resulta de uma hiperexpressão dessa molécula às custas do marcador citogenético definitivo, que é a presença da translocação do cromossoma 11 e 14. Muito raramente a gente precisa do marcador citogenético, em geral, os dados de imunofenotipagem, seja por citometria de fluxo ou por imunohistoquímica, são suficientes para o diagnóstico, para estabelecer o diagnóstico de linfoma de células do manto. Do ponto de vista clínico, a doença tem um espectro de apresentação, onde a gente tem uma forma indolente, em geral manifestada de forma leucêmica, que muito se assemelha à leucemia linfóide crônica, a forma clássica da doença e a chamada forma mais avançada, a forma blastoide. E esses dois polos, o linfoma de células do manto indolente, representa o polo da doença de baixo risco, em que, em geral, todos os fatores relacionados com prognóstico adverso estão ausentes, e do outro lado, a forma blástica ou forma blastoide representa o polo do alto risco da doença, onde esses marcadores estão todos presentes, e claramente a doença de alto risco apresenta uma menor eficiência nos tratamentos
tradicionais, como a imunoquimioterapia, inclusive a própria estratégia de quimioterapia de altas doses, consolidada com transplante autólogo de medula óssea, e representa ainda também um desafio, mesmo no cenário das novas moléculas, das novas drogas. Sendo, então, dentro da grande necessidade não atendida, que representa o manejo do linfoma de células do manto, o ponto mais nevrálgico. A doença de alto risco dentro deste cenário, um desafio maior. Em relação ao tratamento de primeira linha dos pacientes com linfoma de células do manto, em geral, a gente vai classificar esse paciente com base na idade e no perfil clínico do paciente, em pacientes que sejam candidatos à estratégia de consolidação com transplante autólogo de medula óssea, os pacientes que têm um perfil clínico adequado e idade menor que 65 anos, e aqueles que ou têm idade mais avançada ou algum comprometimento orgânico às custas de outras comorbidades. E aí a estratégia de tratamento difere. Vocês vejam aqui nessa publicação do Martin, do ano passado, em que ele retrata aí, ao longo das décadas, como se comportou o emprego da imunoquimioterapia em ambos os cenários, no paciente candidato a transplante e no não candidato a transplante, albergando aí um total de 3.600 pacientes analisados nesses dados de registro. Então, o que chama mais atenção é que para o paciente candidato a transplante, ainda prevalece as estratégias que envolvem a imunoquimioterapia contendo citarabina em altas doses. A citarabina é reconhecida como o quimioterápico mais eficaz na ação contra o linfoma de células do manto. E no cenário do paciente não candidato a transplante, a combinação bendamustina e rituximab ganhou força aí a partir de meados dos anos 2010. Uma vez concluído o tratamento de primeira linha, o paciente, em geral, vai passar por uma terapia de manutenção, utilizando o anticorpo monoclonal anti-CD20, o rituximab, mas, infelizmente, como a gente já comentou, a despeito da eficácia que essa estratégia inicial tem de controlar a doença, o que se espera da história natural é que a doença recidive. E no momento da recidiva, empregar outras estratégias de imunoquimioterapia com novas combinações de drogas nunca demonstrou ser um método muito eficaz. Como vocês podem ver aqui nesses gráficos, a expectativa de sobrevida livre de progressão é extremamente baixa para esses pacientes, chegando aí a não atingir medianas de 6 meses, né? Então, ao passo que na primeira linha nós temos maior eficiência, maior duração da resposta obtida, em linhas subsequentes de tratamento, a imunoquimioterapia nunca pôde ser oferecida com uma expectativa de bom controle da doença. Então, no cenário da recidiva, o desafio do enfrentamento do linfoma de células do manto já ganhava mais um degrau a mais, e até que, mais recentemente, no Brasil, a partir de 2015, passou a ter o acesso a essa nova classe de medicamentos, que são os inibidores da Bruton quinase, os IBTKs. A Bruton quinase é uma enzima que exerce um papel fundamental na manutenção do ciclo celular da célula B, em especial da célula clonal B, e também na sua interação com o meio ambiente. Portanto, ao promover o bloqueio da Bruton quinase, a célula clonal perde uma vantagem proliferativa e inibidora da apoptose, passando então a entrar em ciclo de apoptose e, com isso, promovendo um controle da doença clonal muito efetivo. Temos hoje no Brasil 3 inibidores de Bruton quinase aprovados, na sequência do seu desenvolvimento e do seu registro junto à Anvisa. Em primeiro lugar, o ibrutinib, em segundo lugar, o acalabrutinib, e por último, o zanubrutinib. Todos eles têm como alvo o mesmo sítio de ligação do ATP na enzima de quinase de Bruton. Todos eles apresentam o mesmo perfil de eficácia, ou seja, todos eles são igualmente efetivos para o controle da doença, e a diferença entre eles, na verdade, é o perfil de ação fora do alvo, ou seja, a sua capacidade de inibir outras enzimas tirosinas quinase e, portanto,
com isso a gente acaba tendo uma repercussão no perfil da toxicidade e na frequência do aparecimento daquilo que hoje a gente chama eventos adversos típicos de classe dos inibidores de Bruton quinase que têm ligação covalente. Então, a frequência desses eventos colaterais no ibrutinib costumeiramente é maior do que no zanubrutinib, e no zanubrutinib também um pouco maior do que o acalabrutinib. Todos esses inibidores foram estudados em estudos clínicos muito bem conduzidos. Dada a raridade da ocorrência do linfoma de células do manto e, evidentemente, a dificuldade em se elaborar estudos clínicos mais complexos, estudos clínicos fase 3, com braço controle e braço do estudo, a maior parte dos registros foi feito com estudos clínicos de fase 2, mas que envolveram amplamente um número considerável de pacientes, e de forma geral, como vocês podem ver nesse quadro resumo, o perfil de eficácia dos inibidores de Bruton quinase é comparável entre si, assim como a expectativa mediana de sobrevida global, que no momento das devidas publicações não tinham sido atingidas ainda. E a chegada dos inibidores de Bruton quinase, que se inicia ali por volta de meados dos anos 2010, como eu falei, no Brasil, o ibrutinib inaugura essa classe de medicamentos em 2015, já pode ser percebida como uma modificadora da história natural da doença. Esse estudo, publicado pelo Meg Young, na Blood Advance em 2022, mostra o impacto do acesso a tratamentos com inibidores de Bruton quinase no manejo dos pacientes com linfoma de células do manto. Aqui nós temos um número muito grande de pacientes arrolados no estudo de registro, são mais de 3.000 pacientes analisados, e vocês podem ver pelos gráficos B como houve uma redução da mortalidade relacionada a linfoma de células do manto, que é aquela marcada em linha cheias quando o paciente teve acesso a inibidor de Bruton quinase, e em linhas pontilhadas quando ele não teve acesso, aliás, desculpe, ao contrário, linhas cheias quando ele não teve acesso, a chamada era pré-rituximab, e linhas pontilhadas quando ele teve acesso a inibidores de Bruton quinase nas linhas pontilhadas. Então, houve claramente uma redução da taxa de mortalidade por linfoma de células do manto, diretamente, um consequente aumento da sobrevida global da população em geral. E esse impacto foi estatisticamente mais significativo na população com idade mais avançada. Vejam aqui, a partir dos 60 anos de idade e também dos 70 anos de idade, onde o hazard ratio foi, respectivamente, de 0,78 e 0,76. Portanto, a população em idade mais avançada, mais fragilizada, foi aquela que mais se beneficiou da chegada e do acesso aos inibidores de Bruton quinase. Agora, mais uma vez, infelizmente, os próprios estudos clínicos e a vida real mostram que, depois do controle da doença, que vai durar um tempo considerável, fatalmente haverá uma nova progressão. E essa progressão, na vigência do uso de inibidores de Bruton quinase, que tem um mecanismo de ligação covalente no sítio ativo de ATP da molécula, aqui na região C481, em geral se dá por resistência, mecanismos de resistência. E aí, os pacientes que apresentavam progressão de doença em exposição a inibidores de Bruton quinase covalentes, portanto, doença resistente a essa classe terapêutica, tinha um desfecho considerado realmente muito desanimador. Uma sobrevida global mediana que é inferior a 1 ano e, eventualmente, algum controle da doença que poderia ser medido em poucos meses, com outras estratégias envolvendo agentes imunomoduladores, novas exposições a combinações imunoquimioterápicas. Portanto, um cenário que a gente pode considerar desalentador. Agora, mais recentemente, inclusive recentemente aprovado no Brasil também, temos um novo inibidor de Bruton quinase, pirtobrutinib. Pirtobrutinib é uma molécula bastante diferente dos inibidores de ligação covalente com o sítio ATP da Bruton quinase, né, que estão aqui na tabela, ibrutinib, acalabrutinib, todos eles têm ligação
covalente e irreversível no sítio C481. Já o pirtobrutinib é uma molécula diferente, ela se liga de maneira não covalente, e isso faz com que ela reacenda, né, a classe dos inibidores de Bruton quinase como uma nova oportunidade de manejo e controle dos pacientes com linfoma de células do manto. Isso foi demonstrado num estudo clínico que é conhecido de todos aqueles que estão diretamente envolvidos com a área, especialmente aqueles que lidam diretamente com pacientes com linfoma de células do manto, o estudo BRUIN. O estudo BRUIN é um estudo bastante complexo, um estudo de fase 1/2, que envolveu 725 pacientes no total, que eram pacientes que tinham doenças linfoproliferativas clonais da célula B. Desse total de pacientes, 164 eram pacientes com diagnóstico de linfoma de células do manto ou doença em recidiva, e a vasta maioria desses pacientes, pelo menos 150, eram doenças em recidiva após a exposição prévia a inibidores de Bruton quinase. Então, os objetivos principais desse estudo, como é típico dos estudos fase 1/2, eram acessar o perfil de segurança da droga, determinar a sua eficácia com base na taxa de resposta e na duração de resposta. Pois bem, em relação ao desfecho primário, vejam que praticamente 60% dos pacientes que já tinham recebido o tratamento com inibidores de Bruton quinase covalente e tinham a doença progredido na vigência dessa classe terapêutica, também responderam ou responderam novamente quando expostos ao pirtobrutinib, sendo que 20% desses pacientes chegaram, inclusive, à qualidade de resposta caracterizada como resposta completa. Essa resposta foi duradoura. Vejam que a mediana da duração de resposta, que é uma maneira, vamos chamar assim, alternativa de expressar também sobrevida livre de progressão, chegou a 22 meses. A gente não deve fazer comparações indiretas com estudos envolvendo outros agentes, mas se vocês se recordarem dos gráficos dos dados que eu mostrei para os inibidores covalentes, a sobrevida livre de progressão mediana para aquelas drogas não chegava a 20 meses, no geral dos estudos. E aqui a gente pôde mais ou menos reproduzir com essa nova medicação o mesmo desfecho que foi obtido com os inibidores de Bruton quinase covalentes, agora aqui no cenário do inibidor de Bruton quinase de ligação não covalente. Uma outra coisa bastante interessante é que o pirtobrutinib, né, esse inibidor não covalente da Bruton quinase, tem uma ação fora do alvo muito menor do que aquela observada para os inibidores covalentes. 98% das quinases testadas, quando expostas ao pirtobrutinib, não tiveram sua ação inibida. Portanto, a ação fora do alvo com o pirtobrutinib é muito baixa, menor do que aquela observada para os outros inibidores de Bruton quinase de ligação covalente, e, portanto, o perfil de segurança e a ocorrência de eventos adversos graves foi muito baixa, como vocês podem ver aqui, ao redor de 1 a 2% para a maioria dos relatos descritos nesse estudo. O que fez com que um percentual muito pequeno dos pacientes, apenas 3% dos 164 pacientes analisados, tiveram descontinuidade do tratamento com pirtobrutinib no estudo BRUIN, devido à ocorrência de reações adversas não manejáveis. Os resultados desse estudo fizeram com que guias internacionais de orientação terapêutica, como é o caso do NCCN, recomendasse, né, vocês veem aqui a recomendação dos tratamentos de segunda linha e de terapias subsequentes. Então, prevalece aqui o uso dos inibidores covalentes da Bruton quinase, acalabrutinib, zanobrutinib, mas também ibrutinib. Já nas terapias subsequentes, aparecem opções de imunoquimioterapia, opções de uso de agentes imunomoduladores, mas, especialmente no cenário de progressão após a exposição a inibidor de Bruton quinase covalente, o pirtobrutinib já é uma recomendação, assim como a terapia celular baseada no CAR T-cell. Dessa forma, gente, eu queria aqui apresentar
uma visão resumida, né, de como a gente enfrenta e enfrenta o linfoma de células do manto e recomenda o seu tratamento. Temos, então, que para a primeira linha, ainda prevalece a ideia de que o paciente deve receber uma combinação imunoquimioterápica contendo rituximab e alguma formulação com citarabina em altas doses, como terapia de indução, seguida da consolidação com transplante de células tronco-hematopoéticas e manutenção com rituximab. Para o paciente considerado idoso ou de perfil clínico inadequado, não se emprega nem a citarabina em altas doses, nem o transplante autólogo como consolidação, usando-se então os esquemas quimioterápicos baseados na matriz CHOP ou associados à bendamustina, sempre com rituximab. No momento da recidiva, hoje temos dados consolidados e temos à disposição os inibidores de Bruton quinase covalente, que são o esquema de tratamento preferencial na primeira recidiva, seguidos, num cenário subsequente, dos não covalentes, aqui no caso, o pirtobrutinib é primeiro a ser aprovado. Outras opções terapêuticas podem ser consideradas em cenários especiais, como eu já mencionei, e sempre que possível, haja visto que, a despeito de toda essa evolução tecnológica, a doença permanece ainda considerada como incurável, a gente deve buscar a terapia celular, e eu sei que o acesso a essa terapia celular, particularmente o CAR-T-cell, talvez represente o maior desafio de todos, mas a recomendação assim persiste. Eu queria, com isso, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou interromper aqui a minha apresentação e devolver a palavra para o meu querido amigo, Dr. Renato Tavares. Muito obrigado, Jorge, pela sua brilhante apresentação. Quer dizer, nós temos aqui uma doença que já tivemos melhoras impressionantes no seu prognóstico, mas tem muito que se caminhar ainda, né? E estamos já vendo as novas medicações chegarem, novas, né? E provavelmente algumas irão migrar para a primeira linha, com uma identificação de risco ainda melhor, e tudo isso é muito bom. Mas agora eu gostaria de saber do Dr. Glaciano Nogueira Ribeiro, que atualmente é médico hematologista e hemoterapeuta do Hospital das Clínicas da UFMG, e médico hematologista e hemoterapia da Clínica de Hematologia, diretor administrativo da BHH e coordenador do Comitê de Acesso a Medicamentos. Se eu estiver falando alguma coisa que não é atual, vocês podem corrigir, mas é o que consta aqui. E ele vai falar para a gente como é que isso aí vai ser, como é que vai ser o acesso disso aí, o impacto do perfil de segurança das terapias sobre o sistema de saúde suplementar e quem paga pela toxicidade. Muito bem-vindo, doutor Glaciano, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, doutor Renato. Eu saí da UFMG, Renato. Hoje eu trabalho só na iniciativa privada. Então, muito obrigado pela ABHH, pelo convite. Obrigado a Lili por auxiliar, né, nesse evento, por participar desse evento junto com a BHH e dizer que é uma honra estar aqui ao seu lado, Renato, e ao lado do Jorge, que são dois médicos que eu admirei por muitos anos, e hoje eu tenho a honra de trabalhar com vocês no Comitê de Acesso e na diretoria da BHH. Eu vou colocar alguns slides aqui sobre acesso, e a ideia é a gente gastar mais tempo discutindo. Como são temas que principalmente nós três vivemos isso no nosso dia a dia, eu optei por colocar alguns conceitos básicos de quais são as agências quais são os caminhos que os medicamentos precisam trilhar para que a gente possa prescrever aqui no nosso dia a dia. Eu vou compartilhar os meus slides aqui. Pronto. Esses são os meus conflitos de interesse. Bem,
Para a gente começar a nossa discussão, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é uma agência, é uma autarquia em regime especial, ela tem sede no Distrito Federal, onde o Jorge está, ela está presente em todo o território nacional, ela faz parte de portos, aeroportos, e é esta agência nacional que para a gente no Brasil, ela tem como finalidade institucional promover a saúde de todos nós, da população brasileira, através de, como é que ela faz isso? Ela regula medicamentos, alimentos e diversos insumos e produtos de consumo humano e de consumo animal. Então, o primeiro passo, quando um medicamento vai entrar no Brasil, o primeiro passo que esse medicamento precisa fazer esse medicamento vai ser submetido para uma aprovação regulatória, para uma aprovação da Anvisa, tá? Depois desse medicamento aprovado pela Anvisa, a gente precisa, esse medicamento precisa receber um preço. Existe um órgão do governo, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é a CMED. Essa Câmara é um órgão interministerial e ele é responsável pela regulação econômica do mercado de medicamento. Ou seja, a CMED é um órgão federal que precifica o remédio. Ele é aprovado pela Anvisa, segurança, eficácia, pode ser comercializado, ele vai para uma segunda etapa, que é a etapa de precificação. E é nesta etapa de precificação onde a CMED considera os países onde esse medicamento já foi aprovado e habitualmente usa-se o menor preço entre os países que aprovaram esse medicamento. Nos últimos anos, os medicamentos têm sido submetidos para a Anvisa e, consequentemente, eles têm chegado à CMED de maneira muito rápida, o que faz com que os preços fiquem muito parecidos com os preços dos Estados Unidos, Canadá e Europa, porque são países que aprovam rapidamente a medicação. Então, a gente não consegue, no primeiro momento, ter 7 países aprovados ou 7 agências aprovadas para que a CMED precifique pelo menor preço. Com alguma frequência, haverá um preço, que é o preço americano, ou 2 preços, o preço americano e o preço europeu. E a CMED precisa precificar muito baseado nesses preços. Então, a CMED estabelece esses limites de preço do medicamento, ela adota regras para estimular a concorrência, ela que autoriza o reajuste desses medicamentos, ela que monitora a comercialização e ela é responsável também por uma fixação e monitoramento de desconto mínimo obrigatório quando existem compras públicas. Então, quando um órgão público faz uma compra de um medicamento, existe um desconto que é feito e a CMED é o órgão que regula tudo isso. Uma vez aprovado na Anvisa, regulatório, precificado, esse medicamento pode ser comercializado no Brasil. E tem duas instituições aqui que são duas instituições muito relevantes para todos nós. Eu vou falar primeiro da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde. Essa é uma comissão assistida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde. E entre as suas atribuições, ela é a Conitec, que é a responsável pela incorporação ou exclusão ou alteração de alguma tecnologia no SUS. Aqui a gente está falando de medicamentos especificamente, mas procedimentos, exames também são regulados pela Conitec para incorporação no Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala da iniciativa privada, Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre outras atividades, ela regula, que é uma agência reguladora vinculada ao Ministério, ela que regula a entrada de parte desses medicamentos da saúde suplementar. Quais medicamentos a gente está falando especificamente? A gente está falando basicamente de terapias, por exemplo, na nossa discussão aqui, terapias oncológicas orais, precisam de autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar para cobertura obrigatória. As terapias venosas, por força de lei, elas são de cobertura na saúde suplementar de maneira automática ou obrigatória, uma vez incorporado pela Anvisa. Além de regulamentar
no nosso caso aqui, as medicações orais oncológicas, ela também tem poder para normatizar e ela exerce um controle nos planos de saúde, ela garante direito de usuários, ela cria resoluções e normativas para regular o setor e ela é mediadora também de conflitos, são as NIPs, entre consumidores e operadoras de saúde. Ela pode suspender ou cancelar o registro de produtos como plano de saúde com alguma irregularidade. Então, resumindo isso, essas quatro situações, esses quatro entes que eu falei, você tem um novo medicamento, esse novo medicamento é submetido à Anvisa, aprovado pela Anvisa, ele vai ser precificado pela CMED. Quanto tempo gasta isso? Os dados oficiais tirados do Ministério da Saúde são entre 120 e 365 dias para que esse intervalo seja completo. A gente sabe que às vezes é mais rápido e às vezes é mais lento. As informações, assim, todos os medicamentos vão gastar ao mesmo tempo? Não. Existe uma via prioritária, que é uma via mais rápida, assim como em outras agências, como nos Estados Unidos, que teoricamente a gente teria uma avaliação em 120 dias, contados a partir da data em que foi considerado prioritário. E a avaliação ordinária, a avaliação não prioritária, que são 365 dias. Em ambas as categorias de avaliação, o prazo pode ser prorrogado por até um terço do prazo original, uma única vez, mediante uma decisão fundamentada da Anvisa. Então, o medicamento é aprovado no Brasil pela Anvisa, precificado pela CMED, e ele pode ser prescrito e ele pode ser comprado pelos pacientes, ele pode ser comprado pelos familiares, ou ele pode ser pago ou ressarcido pelas operadoras de saúde, pelos planos de saúde, pelo que a gente chama de liberalidade, quando são drogas orais, ou de cobertura obrigatória, quando são drogas infusionais. Então, esse medicamento pode ser prescrito, e aí a gente vai entrar numa situação que é o acesso público e o acesso privado. No caso do acesso público, a gente tem a regulação da Conitec, uma medicação para ser prescrita pelo Sistema Único de Saúde, ela precisa ser submetida à Conitec, e uma medicação para ser oral. No caso da Conitec, qualquer nova tecnologia precisa ser submetida à Conitec para uso no Sistema Único de Saúde. No caso do setor privado, as drogas oncológicas orais precisam de aprovação para cobertura obrigatória na ANS. Não sendo obrigatória, alguns planos de saúde, eles podem ou não pagar aquele medicamento. Então, o que o Comitê de Acesso da BHH vem fazendo de 2017 para cá? Eu, Renato, Jorge, Ângelo e vários outros colegas, eu vou citar nós quatro, porque nós quatro provavelmente participamos de todas as medicações incorporadas do sistema privado e quase todas as medicações incorporadas no sistema público de 2017 para cá. Então, toda vez que a gente prescreve um medicamento, como o Jorge citou para o tratamento de linfoma de células do manto, a ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib, pirtobrutinib, todos esses medicamentos que são de cobertura obrigatória, houve uma reunião na Agência Nacional de Saúde Suplementar, um debate, uma explicação, às vezes, algumas dessas explicações feitas pela BHH, outras vezes feitas pela própria indústria, para que esse medicamento possa ser prescrito por todos nós no nosso dia a dia. Na Conitec, a situação é semelhante, mas aqui são qualquer nova tecnologia incorporada, e é uma discussão muito mais dura, a Conitec. A Conitec leva em consideração, além da eficácia e eficiência que já foi dita pela Anvisa, que já foi chancelada pela Anvisa, a Conitec ainda considera aqui uma relação de custo-efetividade. Quanto custa o ano de vida ganho, por exemplo, para as tecnologias que têm ganho sobre a vida global? E qual é o valor total daquele custo estimado por ano para o país inteiro? Então, uma vez incorporado na Conitec, teoricamente, esse medicamento deveria entrar por uma discussão de financiamento.
E aí, quando a gente vai falar de financiamento, que é uma vez incorporado, quem é que vai pagar essa conta na Conitec? A gente vai entrar para um dado de vida real, que as fontes, os métodos de financiamento podem ser compras diretas pelo Ministério da Saúde, por autorização de procedimento de alto custo, as APACs. Então, infelizmente, nós temos exemplos de medicações que são aprovadas pela Conitec, mas não tem financiamento descrito, ou não tem fonte de financiamento. Um bom exemplo disso é o brentuximab vedotin para tratamento de linfoma de Hodgkin. Outros medicamentos que eles foram incorporados pela Conitec tiveram valor de APAC ajustada e podem ser prescritos no dia a dia. O bortezomib para mieloma, que também é uma submissão da BHH, que pode ser prescrito nesse cenário. Então, nós temos aí diversos casos de sucesso e casos de insucesso na submissão. E quando a gente pula para a história da vida real, a gente descobre que esta discussão no dia a dia, junto à Conitec e junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, é uma queda de braço muito forte. Não é uma discussão exclusivamente de cunho científico, como eu disse, tem uma relação de custo-efetividade. Então, para ambas as agências, o relatório que é enviado, esse relatório tem uma parte muito grande de custo-efetividade, quanto vai custar o ano de vida ganho, qual é o impacto orçamentário para a União ou para os planos de saúde, para a gente poder usar essas medicações no dia a dia. Então, resumidamente, o medicamento passa pela Anvisa, é precificado para a CMED. Quando é uma droga venosa, ele é de cobertura obrigatória na saúde suplementar, nos planos de saúde. Quando é uma droga oral de tratamento oncológico, ele precisa de autorização da ANS para cobertura obrigatória. No caso da Conitec, qualquer medicamento para ser incorporado precisa ser submetido à Conitec. E aí, na Conitec, a gente tem um peso maior ainda da relação de custo-efetividade. São só esses slides, Renato, que eu vou apresentar para a gente poder passar por uma fase de discussão que eu acredito que vai ser mais produtiva quando a gente vai falando de acesso. Deixa eu só parar a minha apresentação aqui, meu querido. Acho que eu já parei de compartilhar aqui. Não, agora sim. Agora sim. Muito bom. Só para fazer uma introdução, Renato, para a gente entrar na discussão do tema do Jorge. Como é que é? Era para fazer uma introdução de como é que funciona o cenário da saúde. Sim. Muito bom. A gente tem vivido muito isso, né? Temos visto um avanço aí, tanto na Conitec como na ANS, em termos de incorporação, mas ainda temos tido muitas dificuldades, né? E a primeira pergunta para vocês dois, podemos começar com os mais velhos, o mais velho aqui da sala, o Jorge, que poderia começar comentando, e depois você, Glaciano. Como que a gente poderia melhorar isso, especialmente em relação à ANS? Porque chega lá, e aí o grande problema, sempre, ou na maioria das vezes, é dinheiro. E não é um problema pequeno, né? Porque são muitas novas tecnologias e elas têm custo. Então, eu gostaria de ouvir, então, primeiro o Jorge, brevemente, depois o Glaciano, para a gente dar a discussão no início. Bom, Renato, em primeiro lugar, Glaciano, brilhante a apresentação e eu acho que trouxe os conceitos mais importantes aí para que todos conheçam, né, como são os processos de aprovação e subsequente incorporação das novas tecnologias para tratamento das mais variadas doenças no Brasil, de forma geral, em particular aqui a oncohematologia e mais em particular ainda as doenças linfoproliferativas e linfoma de células do humano. Renato, eu acho que junto à ANS, de forma geral, nós tivemos reconhecidamente um avanço na maneira de como as submissões para avaliação das novas tecnologias, no caso as drogas orais para incorporação no rol, já que as drogas infusionais, uma vez aprovadas na Anvisa, são de cobertura obrigatória, existe uma lei, né, federal que rege isso, a lei
9656 de 2018, desculpa, 1998, que 18 determina é quando que você era criança, Jorge. drogas infusionais de manejo do câncer, uma vez aprovadas pela Anvisa, são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. As drogas orais precisam de todo esse rito muito bem descrito pelo Glaciano. Quando a gente começou a se envolver, né, com esse processo, né, quando a BHH começou a se envolver com esse processo, lá em 2017, para a publicação do rol em 2018, a gente vê que era um processo com muito pouca orientação de como é que ele deveria ser conduzido, e hoje nós temos uma orientação muito clara no site da ANS de quais são as etapas, qual é a documentação necessária, como é que você faz todo o processo de submissão, incluindo os dados de eficácia, segurança e análise farmacoeconômica, né, do proponente, de acordo com o cenário. Uma outra evolução importante que nós tivemos é que o rol da ANS, por regra, era atualizado só de 2 em 2 anos. Portanto, uma tecnologia que fosse lançada no final, por exemplo, de 2024, só teria uma perspectiva de chegar efetivamente, né, de que os pacientes tivessem acesso a ela em 2026. Portanto, era uma coisa sem sentido, né? Hoje, a avaliação do rol é um processo de avaliação contínua, e uma vez iniciado o processo com a submissão do dossiê, em até 6 meses isso tem que estar concluído, por regra. Esses foram importantes avanços que aconteceram. O que eu acho que falta hoje é que a ANS oriente, né, dentro do COSAúde, estratégias, tecnologias, instrumentos de avaliação que sejam consensuais, né, e, portanto, reproduzíveis, de avaliação dos níveis de evidência científica, dos estudos clínicos que orientam essas submissões, que embasam essas submissões, e também instrumentos que orientem os devidos impactos farmacoeconômicos, orçamentários e de custo de tratamento. Uma situação que nós temos que é muito melhor no SUS do que no sistema de saúde suplementar é o fato de que nós temos dados, por mais que a gente questione a qualidade e a real significado dos dados, nós temos dados sobre a incidência e o manejo das doenças diversas oncológicas no sistema público. O DataSUS fornece dados para a gente, de quantidade de diagnósticos registrados, quantidade de terapias empregadas na primeira, na segunda, na terceira linha e subsequentemente. No sistema privado, esses dados não existem. Há um ambiente de competição, né? Nós temos diferentes operadoras de saúde, diferentes prestadores, diferentes interessados. Então, não é possível fazer uma análise adequada de um possível impacto orçamentário, de um possível estudo farmacoeconômico, se você não tiver esses dados efetivos. Então, a ANS deveria promover uma forma de obtenção mais adequada dos dados e de orientar, assumindo ferramentas que são existentes de orientação para avaliação adequada da qualidade da informação científica provida e de indicadores farmacoeconômicos factíveis para que essa discussão pudesse ser feita de maneira menos, eu diria assim, menos pessoal, porque o ambiente que a gente encontra lá é o proponente dizendo que o produto é bom e que não vai custar tanto, e as operadoras de saúde do outro lado, tentando se defender de qualquer forma, de qualquer inclusão que aconteça, né? Então, eu acho que isso a ANS poderia evoluir nesse processo. Não sei o que o Glaciano pensa também a respeito. Eu, eu acho um tema de solução muito difícil, o preço do medicamento. Assim, se a gente olha para outros países, Inglaterra, França, especialmente os países da Europa, eles fazem uma negociação coletiva do país, centralizada, é possível fazer uma negociação coletiva, e com isso a indústria farmacêutica pode oferecer um desconto, frequentemente não visível aos nossos olhos, os relatórios não falam os valores do desconto. No Brasil, eu não vejo muita saída para isso na saúde suplementar.
Na Conitec, essa é uma fase necessária e praticamente obrigatória, portanto, a indústria também só leva os medicamentos para submissão na Conitec, salvo algumas exceções, quando a medicação está para perder patente num momento onde ela já tem muitos concorrentes, num momento de declínio comercial daquela droga, é que elas vão ser submetidas à Conitec, que é o momento onde a indústria, que é a detentora da patente, está disposta a oferecer descontos de 85%, 90% para ser incorporado ao Sistema Único de Saúde. Então, essas negociações coletivas, elas só vão servir para nós nesse momento na Conitec no final da vida das medicações. Quando a gente pensa assim, na política de precificação, é meio reflexo a gente falar assim, a gente tem que mudar a nossa política de precificação. Nós não podemos pagar o preço dos Estados Unidos, não pode ser só uma conversão em dólar ou muito próximo de uma conversão em dólar. Mas eu morro de medo de incentivar políticas de precificação e deixar o nosso Congresso ou o nosso Judiciário, que necessariamente vai participar disso, piorar a situação. Colocar situações onde vai dificultar o acesso de qualquer tecnologia. Se você pensar assim, vamos fazer uma parceria público-privada. Chegar para uma nova droga, por exemplo, o pirtobrutinib, o governo brasileiro, se você der um desconto de comercialização no Brasil de 50%, daqui 10 anos, ou daqui X anos, eu te garanto que eu vou comprar isso para o Sistema Único de Saúde inteiro. Então, você faria uma redução de preço no primeiro momento para uma incorporação no segundo momento. Isso pode ser encarado meio injusto por uma questão de acesso. Eu não consigo ver, Jorge, nenhuma maneira, um caminho óbvio para reduzir o custo ou para reduzir o custo das medicações, que é a principal barreira de acesso que nós temos. Nós conhecemos diversas medicações. Se você perguntar para nós, todos nós temos um organograma pronto na cabeça para todas as doenças que a gente trata, onde a gente gostaria de fazer. Por que você não faz? Porque você não tem acesso. Onde é que está a barreira de acesso? Está no preço. Se custasse o preço de um rituximab genérico, poderíamos prescrever com uma facilidade certamente muito maior do que tem hoje. Eu não conheço um caminho óbvio para essa saída. Deixa eu só sugerir uma coisa, que eu acho que uma das coisas que pode acontecer é a mudança na política da ANS que permita essa negociação. Eles mesmos comentam isso em cada sessão. Eles comentam, mas a coisa não avança, a não ser porque se isso não depende só deles, vai depender deles também, e depende de nós. Porque sem isso, eu acho que não vai. E outra solução, e aí eu queria que vocês dois comentassem sobre isso que eu falei, e uma outra sugestão, talvez, é tirar os impostos ou diminuir os impostos em relação aos medicamentos, que isso os baratearia, né? Bem, gente, eu evidentemente concordo que a maior barreira é o preço, né? Mas aí eu queria lembrar só que algumas coisas. É o seguinte, por exemplo, a política de registro de preço, que é estabelecida lá pela CEMED, ela segue um racional que eu acho razoável. Eu não estou dizendo que seja perfeito, mas ele é razoável. O preço de uma medicação a ser comercializada no Brasil é o menor preço de uma cesta de 13 países de referência. Então, a gente já de arrancada vai ter o menor preço internacional. Mesmo que esse preço seja um preço impagável, né, digamos assim. E aí a gente tem que ver, ou soluções como essa do Renato, né, que o Renato apontou, a redução dos impostos, ou até a negativação dos impostos, né, o desaparecimento de impostos para tecnologias que fossem de fato disruptivas, né, isso também poderia ser um tipo de avaliação. Eu acho que isso poderia ser também uma estratégia a ser pensada. Agora, independente da questão do preço, mesmo que uma nova tecnologia trazida possa ter um custo de aquisição que seja nos mesmos parâmetros ou na mesma ordem de grandeza
daquilo que já existe, já é praticado, portanto, ela não aumentaria de maneira significativa os custos dos tratamentos, ainda assim é importante que ela demonstre ser custo efetiva, né? Então, essas ferramentas de avaliação do custo-utilidade, custo-efetividade, ganho de qualidade de vida, né? Então, existem vários indicadores. A Conitec adotou um indicador, o ICER, né, que é o ano de vida ganho com qualidade. Existem outros, não há um indicador único perfeito, mas já é um indicador. Então, quando você aponta a utilização de uma ferramenta, você traz um norte que pode ser seguido, né, na busca de todas essas negociações que vocês mencionaram, né? Uma das coisas que diferencia o sistema britânico, né, o NIH, NHS, perdão pela pronúncia, é o fato de que existe um indicador, um ICER estabelecido. Para aquele país, a realidade é de 40 mil libras por ano de vida ganho com qualidade. No Brasil, a Conitec definiu que seria um PIB per capita, né, por ano, e o ano de referência é 2022, portanto, 40 mil reais para doenças comuns e até 120 mil reais para doenças raras. É muito mais baixo do que aquele estabelecido, né, na conversão cambial para a Inglaterra, mas ainda assim é um indicador. Então, eu acho que toda estratégia possível para redução dos preços é muito importante, mas também o emprego de ferramentas que possam analisar qual é o real benefício trazido com as novas propostas de tecnologia, porque a gente não deve evitar apostar em coisas que depois não demonstrem o devido resultado, né? E aí, no final das contas, é um custo com futilidade. Então, eu acho que os caminhos, né, podem passar por essas duas estratégias, né? Definição de processos, estabelecimento de indicadores, negociações. Só para complementar, Renato, uma das dificuldades que a ANS, eu já tive a oportunidade de ver isso, inclusive no EMO de 2023, houve a participação de um dos diretores da ANS, e ele estava contando sobre as dificuldades estruturais de se fazer negociação. É porque a ANS representa perto de 700 operadoras de saúde, cada uma delas com um perfil muito distinto, né? De um lado, a gente tem as mega instituições, Bradesco Seguros, Sul América, Mil, né? Do outro, a gente tem as caixas assistenciais, as cooperativas, né? Que muitas vezes, dentro de uma cidade pequena, mas com um relevante aspecto econômico, baseado no trabalho de alguma indústria característica da região. Então, você tem um plano de saúde oferecido por essa indústria que, quando você tem uma ocorrência, né, e a incidência, por exemplo, de um carticel, né, ao custo de 3 milhões de reais, você inviabiliza a manutenção do plano de saúde de toda uma população, né? Então, é difícil fazer essa negociação, eu entendo. Mas eu acho que a gente não deve desanimar de frente a essas dificuldades, e a gente deve aumentar o diálogo para que as barreiras possam ser superadas, né? Ô, Renato, me permita só fazer um comentário sobre a precificação. Jorge, eu concordo que a ideia da precificação, ela é boa, mas se hoje eu sou uma indústria farmacêutica, eu aprovo nos Estados Unidos, 50% do mercado americano, põe o preço americano. Daí, eu já submeto na Europa, Brasil. O menor preço disponível é o americano. Eu vou para um país X, que usa regras semelhantes de menor preço. Eu tenho o Brasil com preço americano, porque quando eu aprovei e a CEMED avaliou, só existia o preço americano e europeu. E aí eu vou em sequência, fazendo com que o preço do mundo inteiro seja o preço americano. Porque os últimos preços sempre... Não, Glaciano, não. A CEMED, ela depende de um número mínimo de aprovações internacionais. O que a Anvisa tem sido muito ágil, e aí você tem razão, eu vou dar um exemplo prático, né? O daratumumab.
Daratumumab, ele foi aprovado no Brasil, depois de ter sido percorrido esse caminho, que a gente já descreveu, e depois as atualizações de bula nas combinações, elas são mais rápidas até do que aquilo que a gente vê ocorrendo no próprio FDA. Então, não basta a aprovação apenas nos Estados Unidos para que se estabeleça um preço nacional. As regras junto à CEMED, elas são mais complexas do que isso. Mas eu entendi o que você está falando. Evidentemente que a indústria farmacêutica pode estabelecer estratégias de submissão de maneira que o preço final que se busca no Brasil seja mais próximo do maior preço existente, né? Jorge, nos últimos anos, todos os novos, os últimos preços são, abre aspas, o preço americano, por estratégia de submissão. Porque, inclusive, se você fosse o detentor da patente, talvez você fizesse da mesma maneira, né? Exato, é isso que eu estou dizendo. Essas regras precisam serem atualizadas, locais, põe o preço em cima e faz a média, e vai fazendo média em cima de preço alto. Mas eu penso que sem as ferramentas adequadas, ele não vai conseguir se fazer isso. Eu acho que todo o processo vai merecendo ao longo do tempo aprimoramento, né? Não há regra estática. Mas é que aqui está precisando de um aprimoramento meio urgente, né? Não, sem dúvida. E Jorge, e o ponto do Renato é um ponto relevante. Então, assim, vou falar, uma droga disruptiva, estudo de fase 3, ganho de sobrevida global. Será que tem que cobrar imposto? Não, eu acho que essa é uma ideia importantíssima, assim, e isso envolveria, por exemplo, um aspecto de maior especialização técnica, inclusive da própria Anvisa, né? Uma instrumentalização técnica, não, da Anvisa, da Anvisa, na hora que ela faz a sua aprovação. Ela pode, por exemplo, classificar, eventualmente, né, indicar que aquela aprovação também foi baseada em algum aspecto, vamos considerar disruptivo, né? Porque não são tantas assim as drogas disruptivas, mas a gente pode citar algumas, né? Rituximab foi disruptivo, o imatinib foi disruptivo, né? Então essas foram drogas que modificaram completamente a história natural no caso do rituximab, de várias doenças, no caso do imatinib e da leucemia mieloide crônica. Talvez a gente possa dizer que os inibidores de Bruton quinase também sejam disruptivos para a leucemia linfóide crônica, né, por exemplo, e assim por diante. Às vezes a identificação da disrupção leva mais tempo, né, do que apenas aquelas análises de estudo clínico. O que aí eu já vou trazer mais um ponto, né? Tivemos reconhecido pelo FDA, pelo EMEA e agora indicado pela International Myeloma Society a doença residual mínima indetectável como endpoint primário de estudos clínicos no manejo de mieloma múltiplo, né? Será que eu vou conseguir identificar estratégias disruptivas baseadas em marcadores substitutos de sobrevida, né? Mais um desafio, né? E aí eu acho que a gente tem que lançar mão de ferramentas que nos auxiliem muito nisso, até a própria inteligência artificial, né? Que pode nos ajudar a fazer um compilado de todas essas informações e ver aonde estão as nossas melhores apostas para o futuro, né? E aí sim dizer, olha, este medicamento é disruptivo, vamos zerar os impostos, né, e permitir com isso fazer a parte, digamos assim, do Estado do Brasil em relação à redução do custo, mas do custo, do preço dos medicamentos. Mas a indústria tem que ser também parceira nisso, né? Mas assim, eu gostei muito da ideia do Renato, tá, Renato? A sua provocação foi excelente. Imagina, a gente tem uma droga aprovada no estudo de fase 2. Por quê? Poxa, disruptiva, não temos o que fazer naquele cenário, não dá para atrasar, maravilha. Entra, tem imposto. Tem um estudo de fase 3, tem ganho de sobrevida global, entra para uma discussão. Quantas vidas salvas? Number need to treat. Quantas vidas salvas com aquela tecnologia comparado ao standard? Entrou nesse critério? É razoável que a gente pudesse pleitear neste critério, neste momento, que a medicação... Não para todas, mas... retirados. Pois é.
E aí eu queria perguntar para vocês uma coisa aqui, que antes de eu entrar nesses processos de submissão, e eu acho que isso então é uma dúvida que muita gente deve ter também, vocês conseguem compreender, e se isso também acontece em outros locais, de, por exemplo, a droga é aprovada, mas não tem? Ou seja, primeiro aí tem a Anvisa, aí está aprovada no país. A evidência foi suficiente para entender que aquele remédio é importante, que deve ser aprovado. E aí ele vai para a ANS e é negado. Aí vai para a Conitec, aí tudo bem, né? Porque aí tem um sistema público que tem menos recursos. Será que isso já não devia ser automático? Ou se esse mecanismo não deveria ser integrado, como é, por exemplo, no NICE ou no FDA? Então, podem comentar. Vamos começar com o Glaciano primeiro e depois o Dr. Jorge, só para eu deixar o Jorge, que ele ia já falar, só para eu irritar ele um pouquinho. Por favor, Dr. Glaciano. Ô, Jorge, Renato, a Anvisa hoje é rápida e ela permite a aprovação de medicamentos em estudos de fase 1B. Inclusive, sejamos justos, né? O que a Anvisa foi a que mais evoluiu. Eu lembro quando a primeira vez que eu fui submeter o ruxolitinib, ajudar a Novartis a submeter o ruxolitinib na Anvisa, eu dei uma aula para os caras do terceiro ano e eles não compreenderam. A última vez que eu tive contato com a Anvisa, eles deram baile, deram nó no estudo e perguntaram. É impressionante a qualificação da Anvisa, é um elogio que acho que merece ser feito, né? Vocês concordam? Concordo plenamente. A Desculpa te Anvisa interromper. merece muitos elogios, ela evoluiu claramente. Desculpa interromper, mas aí vamos lá. Então, imagina, a Anvisa aprova hoje um estudo fase 1B/2, droga disruptiva, mecanismo de ação disruptivo. Tornar isto obrigatório pela saúde suplementar tem um risco. A gente pode encontrar uma tecnologia que, apesar de disruptiva, ela vai ter ganhos pequenos, em termos, sabe, em sobrevida livre de progressão, você não vai ter estudo comparativo para saber se ela ganha, se tem ganho de sobrevida global, e a gente dizer assim, eu acho que a ANS tem que cobrir isso obrigatoriamente. Eu, pessoalmente, acho que não. Acho que a gente precisa filtrar um pouco mais o que é de cobertura obrigatória, porque senão a gente corre o risco de ou frear as aprovações da Anvisa ou pressionar a Agência Nacional de Saúde, os planos de saúde, a pagar, eventualmente, terapias fúteis. Por exemplo, o Jorge citou doença residual mínima negativo, marcador substituto, aprovado pelas agências regulatórias como estudo clínico. Tá bom. Por quê? Porque a gente tem estudo suficiente para dizer que é um marcador substituto. Mas no passado, a gente usava medicamento por taxa de resposta, sem ganho de sobrevida livre de progressão, sem ganho de sobrevida global. Então, a gente tem, eu acho que tornar o processo obrigatório arriscado. Eu, pessoalmente, acho que a gente precisa de ter uma avaliação, porque o nosso sistema, eu desconfio que ele não suporta pagar a incorporação automática. Diferente Nunca da conta FDA, como um todo, né? etc. Mas olhando assim, minha impressão é que incorporação automática seria muito para o Brasil. Uhum, concordo. Jorge. Eu vou no mesmo sentido, Luciano, minha opinião coincide integralmente com a dele, e vou dar aqui até um exemplo prático, né? No momento da pandemia, né, e de todos os desafios que a pandemia trouxe, muitos aprendizados também, né? Essa própria evolução da análise do rol para um contínuo no tempo, né, em vez de ser a cada 2 anos, por intervalo de tempo, é resultado dos desafios enfrentados na pandemia. E na pandemia houve um movimento muito forte, essa lei chegou a ser aprovada pelo Congresso Nacional, mas não promulgada, né, pelo presidente da República, em exercício à época, que era a lei que desobrigava esse processo dos medicamentos orais do processo de submissão para avaliação para o rol da ANS, que propunha a incorporação automática dessa forma de apresentação dos medicamentos. Eu entendo as razões de quem propôs isso, mas eu temi muito que isso se tornasse uma realidade, porque eu acho que, da maneira como nossos processos de avaliação são hoje,
eles colocariam inteiramente na indústria farmacêutica os interesses e os controles sobre tudo isso. Porque é como o Glaciano falou, para aprovar um medicamento para comercialização no Brasil, os critérios são uns. Para incorporação nos sistemas de financiamento de saúde, quer seja ele público ou suplementar, os critérios são outros, né? Aí você fala assim, ué, mas o que adianta aprovar pirtobrutinib, que vai custar algumas dezenas de milhares de reais, sendo que ninguém tem acesso, porque a ANS ainda não avaliou e não incorporou? Olha, não faz sentido, por outro lado, privar aqueles que eventualmente podem ter esse acesso, que não dependem das operadoras de saúde para ter acesso a isso, simplesmente porque o sistema de saúde suplementar ainda não incorporou. Então, existem aqueles que podem ter outras formas de recurso, né, para ter acesso. Então, ter a medicação disponível no Brasil cobre uma parte desse público, e a integração nos sistemas de saúde suplementar e no sistema público de saúde cobre a outra parte. Então, como eu falei no início, eu acho que a gente precisa de melhor uso das ferramentas de avaliação para isso, e de indicadores, estabelecimento de indicadores que possam ser perseguidos para que a gente possa demonstrar aí as melhores relações de custo-efetividade para cada tecnologia. Talvez a Anvisa pudesse categorizar essas aprovações, ou já a partir de lá, ela já fazer uma seleção, sei lá, uma maneira já de ajudar isso, né? Nós estamos chegando no final do tempo, então eu tenho uma pergunta aqui da plateia, e acho que seria justo, né, para quem assistiu todo esse tempo, ter pelo menos a sua pergunta respondida. Então eu vou fazer aqui, e vocês vão responder rapidamente, porque o tempo já está esgotado, ok? Então, a pergunta do Dr. Young. O prescritor não se vê como parte desse processo, mas é ele quem utiliza o recurso. Como engajar esse profissional na direção do uso mais racional do recurso, enxergando que também diretamente responsável pela viabilidade do sistema? Pergunta excelente, que daria um webinar por si só, mas vocês têm 2 minutos cada um para falar. Bom, eu queria primeiro parabenizar o Jung por encaminhar essa pergunta, né, um colega por quem eu tenho maior estima e admiração, e a minha resposta aí é engajamento nos processos de educação e formação médica para a responsabilidade, né, do papel de responsabilidade que o médico tem no impacto em todo esse sistema. Eu acho que o prescritor precisa ser adequadamente educado sobre tudo isso. Ele precisa receber instruções não só por meio de webinar, mas desde a sua formação universitária e acadêmica. Renato, acho que a gente precisa discutir quanto custa o ano de vida ganho, quanto custa o remédio. Os residentes têm que saber quanto custa o remédio que ele prescreve, nós médicos temos que Fazer saber. parte da formação lá na faculdade. De tudo, lá na faculdade, lá atrás. Quer ver? Vamos ser claros. Nós estamos falando aqui de pirto, R$80 mil em números redondos, e Brutinib, R$70 mil em números redondos. A Calabrutinib, R$35 mil em números redondos. Zanubrutinib, R$41 mil em números redondos, todos para tratamento de linfoma de células do manto. A gente tem que ter isso na cabeça. Porque será que a diferença de preço dessas medicações justifica o ganho? Ou a diferença entre de uma para outra? Ou quanto isso representa mais do que R-químio mais transplante no nosso dia a dia? Então, essa discussão, eu não gostava dela. Eu detestava saber quanto custa, por que eu tenho que prescrever. É incômodo. É incômodo. Isso me incomoda até hoje, como incomoda vocês, mas não tem jeito, né? Nós temos que colocar no nosso dia a dia. Não vejo saída. É pôr na faculdade, como você falou, na discussão do residente, na discussão das aulas, porque é isso. Tem custo, é elevado, nós precisamos ter uma ideia de quão relativo é isso. Tem anos, tem ganho de vida? Tem. E qual é o tamanho da responsabilidade, né? Então, o processo de educação envolve
na minha opinião, é esse trazer a responsabilidade. Você tem responsabilidade sobre o melhor cuidado do seu paciente, mas você tem responsabilidade sobre a sustentabilidade do sistema de financiamento do sistema de saúde, qualquer que seja ele. É isso. Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo se finalizou. Foi excelente estar aqui com vocês, até tarde, como costumamos fazer, inclusive nos congressos, né? Com discussões muito boas. Espero que as pessoas tenham gostado e que se engajem novamente em novas webinários sobre o assunto, porque é um assunto muito importante e ele é muito extenso, talvez infinito. E assim, então, eu dou por encerrado esse evento. Muito obrigado, Glaciano, muito obrigado, Jorge, muito obrigado a BHH, muito obrigado, Lili, pelo apoio e uma boa noite a todos. Prazer. Boa noite, gente. Grande abraço. Obrigado a todos. Abraço. Tchau, tchau.